Olá, estudantes do oitavo ano. Nós vamos retomar o assunto que é falar sobre a América. No oitavo ano a gente fala ao longo do ano inteiro sobre a América, mas especificamente nós vínhamos falando sobre a América de maneira geral. A gente falava sobre a América Latina, América Anglo-Saxônica, divisão regional da América, divisão geográfica da América, divisão cultural da América, tudo isso é de forma geral. Agora a gente vai falar de forma mais específica de cada um de alguns países selecionados. Nós vamos falar dos Estados Unidos, do Canadá, do México, falando de América do Norte, e aí dá para abordar também o NAFTA, que são os blocos econômicos. Depois a gente aborda Brasil, Argentina e México, falando dos países emergentes. E aí dá para a gente abordar também o contexto dos países do Mercosul. E a gente vai abordando. Nós vamos iniciar hoje falar sobre os Estados Unidos da América. E para falar sobre isso, eu vou trazer para vocês, na sequência da minha fala, um vídeo que é de uma produção dos Estados Unidos, né, que é o South Park. Todo mundo conhece, está nos canais de televisão, na mídia, de maneira geral. South Park é uma série de desenhos que aborda inúmeros assuntos. Alguns adultos não gostam muito porque tem muita bobagem, eles falam muita besteira ou palavras de baixo calão, né? Mas a gente não vai entrar nesse mérito aqui, porque a gente vai utilizar o vídeo que expõe isso, que fala que é o vídeo do South Park, abordando o contexto da história dos Estados Unidos, desde a chegada dos peregrinos, dos imigrantes que vieram da Inglaterra, tinham problemas lá, e aí separaram-se e vieram para Nova Inglaterra, que seria os Estados Unidos. Aí a questão da relação deles com os nativos, como é que foi essa relação. A gente sabe que não foi diferente daqui no Brasil, eliminou-se os nativos de maneira geral. Tem até um quadro que, na sequência de quando a gente iniciar as atividades dos Estados Unidos, eu vou trazer um quadro para vocês entenderem o contexto do que a gente está falando, né, que é o quadro que fala do Destino Manifesto. Eles se auto-intitulavam escolhidos por Deus para dominar toda a América e depois dominar o mundo, e acreditavam de fato nisso, acreditam ainda hoje. E aí o South Park vem falando sobre todo o histórico, desde a chegada deles na América, e como é que eles trataram os nativos, como é que eles trataram entre si também, né? Numa relação muito forte, mas uma relação muito próxima da questão da posse de arma e da autodefesa. Nos Estados Unidos existe uma emenda na Constituição dos Estados Unidos que permite a autodefesa, por isso que eles têm tantas armas nos Estados Unidos, né? Ao contrário do Brasil, que não permite a autodefesa. Nós não temos a liberação para porte de armas, andar com armas onde nós queremos. Tem até uma controvérsia, mas a gente não vai entrar no mérito agora. A gente vai abrir esse mérito mais lá para frente, né? Não dá para a gente abordar a geografia no contexto histórico-geográfico e entrar em questões sociais que estão saltando aos olhos aqui no Brasil e deixar passar a oportunidade de discutir uma questão tão importante que é a questão da posse de armas. Nos Estados Unidos isso é muito forte, né, e vai ficar evidente no vídeo também, no vídeo que vem na sequência. Então, percebam o vídeo que vem na sequência e depois eu volto a comentar o vídeo, ok? Até lá. Brief history of the United States of America. Hi, boys and girls, ready to get started? Once upon a time, there were these people in Europe called pilgrims, and they were afraid of being persecuted. So
they all got in a boat and sailed to the New World where they wouldn't have to be scared ever again. Oh, I'm so relaxed. I feel so much safer. But as soon as they arrived, they were greeted by savages, and they got scared all over again. Indians! So they killed them all. Now, you'd think wiping out a race of people would calm them down, but no. Instead, they started getting frightened of each other. Witch! So they burned witches. In 1775, they started killing the British so they could be free. And it worked, but they still didn't feel safe. So they passed a Second Amendment which said every white man could keep his gun. I loves my gun. Loves my gun. Which brings us to the genius idea of slavery. You see, boys and girls, the white people back then were also afraid of doing any work. So they went to Africa, kidnapped thousands of black people, brought them back to America, and forced them to work very hard for no money. And I don't mean no money like I work at Walmart and make no money. I mean $0. Nothing. Not a zip. Doing it that way made the USA the richest country in the world. So did having all that money and free help calm the white people down? No way. They got even more afraid. That's because after 200 years of slavery, the black people now outnumbered the white people in many parts of the South. Well, you can pretty much guess what came next. The slaves started rebelling. There were uprisings, and old master's heads got chopped off. And when white people heard of this, they were freaking out and going, I want to live. Don't kill me, big black man. Well, just in the nick of time came Samuel Colt, who in 1836 invented the first weapon ever that could be fired over and over without having to reload. And all the southern whites were like, yeah! But it was too late. The North soon won the Civil War and the slaves were freed. Yep, they were free now to go chop all the old master's heads off. And everybody was like, oh no, we're gonna die. But the freed slaves took no revenge. They just wanted to live in peace. But you couldn't convince the white people of this. So they formed the Ku Klux Klan. And in 1871, the same year the Klan became an illegal terrorist organization, another group was founded, the National Rifle Association. Soon politicians passed one of the first gun laws, making it illegal for any black person to own one. It was a great year for America, the KKK and the NRA. Of course, they had nothing to do with each other, and this was just a coincidence. One group legally promoted responsible gun ownership, and the other group shot and lynched black people. And that's the way it was all the way to 1955, when a black woman broke the law by refusing to move to the back of the bus. White people just couldn't believe it. Huh? Well, I won't say no. What's going on? Man, all hell broke loose. Black people everywhere started demanding their rights, and white people had a major freaky fear meltdown. And they were all like, run away! Run away! And they did. They all ran fleeing to the suburbs where it was all white and safe and clean. And they went out and bought 250 million guns and put locks on the doors, alarms in the houses, and gates around the neighborhoods. And finally, they were all safe and secure and snug as a bug. And everyone lived happily ever after. Retomando, então, voltando aqui depois do vídeo que vocês acabaram de assistir, eu vou abordar alguns elementos do vídeo que eu gostaria de chamar a atenção, que acho que é importante. Como a minha fala não vai ser tão acelerada como é a do South Park, provavelmente vai levar mais do que 3 minutos e 8 segundos, que é o tamanho do vídeo, né? Então, do vídeo que vocês assistiram agora, que é do South Park. Então, o que o vídeo relatou para nós? Ele relatou a chegada dos peregrinos nos Estados Unidos. Eles saíram da Europa, da Inglaterra especificamente, fugidos de um conflito territorial que eles tinham lá, um conflito religioso, uma perseguição que existia dos católicos para os anglicanos ali. Eles vão então para a América, e lá eles chegam de cara com os nativos, que eles chamam de índios, né? Por que chamam de índio? É um contexto que a gente já abordou, que achavam que tinham chegado nas Índias Ocidentais, pelo outro lado, e assim por diante. Cristóvão Colombo cometeu esse erro, e aí isso se manteve. Ficaram como os índios, né? Eu prefiro chamar de nativos, os povos autóctones que viviam aqui. E aí ele fala sobre essa relação com os nativos, que foram no processo de extermínio dos nativos. E sempre com a relação medo. Então, na relação medo, eles começam a ter medo um do outro, mostra ali. Mas por que o South Park fala do medo? Ele fala do medo para abordar uma tradição forte que existe nos Estados Unidos, que é o Dia das Bruxas, né? Que é o dia 31 de outubro, se não me engano. Inclusive, a gente tem costume, nas aulas de inglês, abordar e fazer uma menção a esse contexto que vive-se lá nos Estados Unidos.
Na sequência, eles abordam o contexto do porte de armas, né? A segunda emenda da Constituição permite que eles tenham o porte de armas. Eles podem andar armado nos coldres, e aí mostra o Hollywood mostrou inúmeros filmes deles com saque rápido, aqueles bang bang, os pistoleiros, os xerifes e toda aquela história lá, né? Na sequência, o South Park traz um contexto bem social e um problema seríssimo que aconteceu na América como um todo, que é a escravidão, né? Os europeus que chegaram aqui, preguiçosos como sempre foram, não queriam trabalhar e colocaram outras pessoas para trabalhar por eles. No caso da América, tentou-se escravizar os nativos, quando não deu, trouxeram os africanos, na forma de escravos, né? E aí ele fala de um momento em que se corta a cabeça dos brancos ali. Do que eles estão falando? Ele está falando de um contexto histórico-geográfico que acontece na América também, lá no Haiti. No Haiti foi a primeira república negra da América, onde passou-se a fio de espada todos os brancos, não sobrou um branco só para contar a história, todos os brancos morreram, porque a quantidade de negros que existia era muito maior que a quantidade de brancos. E isso gerou medo nos Estados Unidos, aqui no Brasil também. O Brasil tem um movimento de branqueamento da população. Quando eles trazem os italianos e alemães para trabalhar aqui no Brasil, era o medo de o Brasil se tornar um segundo Haiti aqui que o Brasil era o segundo país com a maior presença, o maior percentual de negros na sua população. Ainda é, né? Apesar de muita gente não admitir isso. Mas e aí, em 1836, o Samuel Colt inventa uma arma que era possível você disparar vários tiros sem haver necessidade de recarregar, que ele tinha um tambor cilíndrico que ficava girando e expulsando os projéteis, né? Na sequência do Samuel Colt aparece logo na sequência a questão da libertação dos escravos, né? Tem um filme bastante interessante que aborda isso, que é o grande presidente lá, o Abraham Lincoln, né? Ele acaba libertando os escravos, ele mesmo era um escravocrata, mas ele liberta os escravos e aí gera todo um conflito. Por quê? Porque os escravos libertos não era possível, tanto na América como um todo, não se podia que o cara que não ganhava nada para trabalhar para eles, a partir de determinado momento tinha que se pagar para ele. Então gerou um conflito muito violento. E a gente vai abordar isso de forma mais premente, lembrando o assassinato que aconteceu do Floyd lá nos Estados Unidos recentemente por aquele policial branco preconceituoso que pisa no pescoço dele e ele acaba morrendo em decorrência disso. Então, aqui no Brasil também explodiu vários conflitos com relação a essa situação que aconteceu nos Estados Unidos, e o South Park, esperto, vai lá e traz isso para dentro do vídeo curto que eles apresentam, quando ele fala de duas associações que existiram e existe ainda hoje nos Estados Unidos, que é a KKK, que é Ku Klux Klan, né? E a outra que é o NRA, que é a Associação Nacional do Rifle. A Associação Nacional do Rifle, eles fazem comícios ainda hoje nos Estados Unidos, comícios com milhares de pessoas, para fomentar o porte de armas. O objetivo deles é vender armas, né? E a gente tem que lembrar que a arma só serve para uma coisa, para matar pessoas, né? Se não existe temporada de caça mais no Brasil ou mesmo nos Estados Unidos, ter o porte de arma é para matar alguém, né? Então, essa coisa de autodefesa, eu tenho uma contradição com relação a isso. E aí, nesse conceito da NRA e da KKK, aparece um problema seríssimo que aconteceu nos Estados Unidos, que é a separação entre brancos e negros, que lá nos Estados Unidos e na África do Sul ficou conhecido como apartheid, ou apartheid, né? Que era, perceba o seguinte, era uma política
do Estado, ou seja, no Estado dos Estados Unidos, branco não se misturava com negro, era separado uma coisa da outra. Então perceba que era uma política de Estado. O Estado assumiu para ele que ele separava brancos e negros. Dizia que esse valia mais, que ele valia menos. Então, era o Estado que estava dizendo. Aqui no Brasil, isso existe também, está colocado na nossa sociedade. Nossa sociedade é extremamente preconceituosa, extremamente discriminatória, mas esconde, né? Se você perguntar na sala de aula, eu já fiz experiência quando a gente tinha aulas físicas, eu perguntava, o brasileiro é preconceituoso? Todo mundo dizia sim, o brasileiro é preconceituoso. Quando eu perguntava, você é preconceituoso? Eu não. Ora, como é que todo brasileiro é preconceituoso e eu não sou? Né? Então, assim, ou nós assumimos o nosso preconceito, ou a gente toma atitudes que mostram o contrário, porque a sociedade brasileira mostra que é preconceituosa. Né? Então, temos que estar atento a isso. E o South Park, numa sacada, traz esse problema quando ele fala da Rosa Parks. A Rosa Parks foi uma negra, onde os negros, quando eram transportados dentro dos ônibus, eles tinham que sentar nas partes do fundo do ônibus e nas partes não almofadadas, nas partes onde não tinha as melhores condições, e os brancos sentavam nas partes da frente do ônibus, quando utilizavam o mesmo transporte, no processo de apartheid. E se porventura o branco tivesse lotado as partes da frente do branco, onde era disposta para os brancos, e ele chegasse e exigisse que o negro levantasse, o negro era obrigado a levantar para ele sentar. E o que aconteceu? A Rosa Parks não só sentou no lugar que era obrigado a ela, mas sentou no lugar dos brancos. Um branco chegou e falou, levanta. Ela falou, eu não vou levantar. Não, vai ter que levantar. E ela não levantou. E o fato dela não levantar fez com que muitos outros negros tomassem uma atitude que ficou marcada para o resto da vida e pôs fim a uma política de Estado que era o apartheid. A Rosa Parks começou num movimento violento, nós tínhamos inúmeros outros anti-apartheids ou anti-racistas que existiam nos Estados Unidos, e eles fizeram um movimento de não utilizar o transporte público nos Estados Unidos. O que aconteceu? Quebrou as companhias de transporte. Quebrou as companhias de transporte a tal ponto que elas foram lá e garantiram que o apartheid deixaria de existir. Né? Então, como política de Estado. Hoje existe discriminação de negros para brancos nos Estados Unidos, mas não é mais uma política de Estado. Por quê? Porque uma determinada cidadã estadunidense, chamada Rosa Parks, falou, eu não vou levantar daqui, porque é meu direito andar onde eu quero andar. Né? E aí gerou aquela situação lá o fim do apartheid, o fim de um movimento desgraçado, um movimento violento contra os negros nos Estados Unidos, que era de pôr fim a essa situação. Então, era um pouco isso o vídeo, e ele traz um contexto de muitos problemas sociais presentes nos Estados Unidos, e a gente vai discutir isso nos próximos dias. Um abraço e até mais.